Todo mundo ansioso com essa questão das notas da redação no Colune para 2026 e eu fiz uma análise bem completinha. Vou apresentar redações de alunos, de candidatos que participaram. Vou falar para vocês o que pode, o que não pode, quando o gênero é prefácio. E vamos embora, vamos ver rapidinho o que o tema pediu. Produção textual, leia os textos abaixo. Então, os textos de apoio, eles servem para te direcionar na produção do seu texto, da sua redação, para você se localizar bem em relação àquilo que precisa ser feito e aquilo que a banca vai procurar na sua redação, tá bom? Aqui é um texto que fala sobre a obra de Marina Colasanti. Eu destaquei alguns pontos, como, por exemplo, em suas narrativas, Marina aflora o contato estreito com o maravilhoso simbólico. Essa questão do maravilhoso simbólico já vai dar condições para você entender que os candidatos que falarem sobre o que significam os 5 ciprestes, aquele tesouro, aquela caminhada, aquela viagem que as personagens empreendem em busca do tesouro, quando você fala que isso é a busca da felicidade, está tudo bem. Quando você apresenta o simbolismo da obra no seu prefácio, tudo bem. Aqui está te dando condições para fazer isso. No simbólico, também denominado metafórico, como o próprio nome revela, há a presença de símbolos que precisam ser desvendados para que se tenha uma compreensão total da narrativa. Professor, eu fiquei somente na questão objetiva, não fiz nenhuma consideração ao sentido mais profundo da obra. Vão aceitar minha redação? Acredito que sim. Acredito que sim, que essa é uma possibilidade. Embora esse texto motivador esteja te indicando isso, você poderia sim ter feito de forma objetiva. Uma avaliação minha, tá? Lembrando que a banca é soberana na sua decisão em relação ao que tem que ser feito em termos de correção, de avaliação desses textos. Outro texto aqui, o texto 2. Não são os ciprestes que contam nessa história, mas a capacidade de reconhecer o lugar onde o tesouro se encontra. Então, onde está o meu tesouro? Onde está a minha felicidade? Nós vimos que as personagens desta obra, A Cidade dos 5 Ciprestes, de Marina Colasanti, nós vimos que nesta obra, somente uma personagem é que foi feliz. E mesmo assim não foi por encontrar o tesouro que tanto procurava. Chegou na suposta cidade dos 5 ciprestes, onde não havia cidade nenhuma, somente os 5 ciprestes, ficou contrariado, dormiu, fez da sua contrariedade travesseiro, no outro dia acordou, achou o lugar maravilhoso e disse assim: achei o meu tesouro. E o narrador completa: e o seu coração foi tomado de paz. Este foi o único indivíduo que realmente conseguiu encontrar a felicidade. Mais um texto. Aqui explicando o que é prefácio. É uma colherzinha de chá que o Colune dá para os candidatos. Por quê? Porque são centenas e centenas de gêneros. Eles sabem que os professores, nós professores, não vamos conseguir nunca dar conta de ensinar tudo aquilo que pode cair no Colune. Mas nós temos que preparar o candidato para enfrentar qualquer situação. E aqui eles ainda ajudaram. Olha só, o prefácio é um texto situado antes da obra principal. Praticamente todos os livros têm prefácio, tá? É situado antes da obra principal. Aqui temos um prefácio. Eu não acredito que vocês vão conseguir ver. Mas todo livro tem um prefácio. E o seu prefácio, você teria que imaginá-lo na obra. Tá? Ele faz parte da obra, está ali. Está ali falando daquela obra. Tá?
O prefácio é um texto situado antes da obra principal, cuja função é apresentar, justificar ou contextualizar a leitura. Falar por que o leitor deve ler, o que ele vai encontrar ali, incentivá-lo, mostrá-lo o caminho para entender bem aquela obra. Falar um pouco da competência, da posição daquele escritor, do ponto de vista literário, por aí. Mas o que o Coluni fez? Apresentou para os candidatos as informações que eles deveriam seguir para fazer o seu prefácio. Não era de qualquer maneira, ok? Então, sua tipologia textual predominante é a expositiva. Ô, professor, então eu não poderia dar opinião? Não, está dizendo que é predominantemente expositiva. Quando se apresenta informações acerca de um assunto qualquer, aqui a própria obra, sem expressar opinião. Mas aqui diz que é predominantemente expositiva. Então pode sim ter opinião, ter pontos em que você faz apreciações acerca da autora, da obra. Articula estratégias descritivas e narrativas predominantemente. Aí vem a proposta de produção textual. Você, estudante do 9º ano, foi convidado ou foi convidada por uma editora a produzir um prefácio para uma nova edição da obra A Cidade dos Cinco Ciprestes. Professor, eu poderia me colocar como aluno do 9º ano? Como aluno do 9º ano, convidado para fazer o prefácio desta obra. E aí você dá sequência? Sim, poderia fazer isso. Professor, eu não fiz isso. Não tem problema também. Não tem problema, você poderia não fazer. Há prefácios escritos em primeira pessoa, há prefácios escritos em terceira pessoa. E aqui não deixou especificado isso. Só diz que era você que deveria fazer. E você pode se envolver ali, falando, conversando com o seu leitor, ou você pode não fazer isso também. Nós temos aqui vários. E qual o Coluni quer? Qual o modelo de prefácio o Coluni, afinal, quer? Não, ele não quer nenhum, ele quer um prefácio. Não tem nada previamente estabelecido pela banca do Coluni. Eles têm a expectativa de que você fará um prefácio dentro daquilo que você encontra na sua vida, que nós encontramos nos livros. Obviamente que se houvesse um modelo específico, o Coluni teria publicado isso, porque nós não temos a capacidade de adivinhar, não é mesmo? Isso não estava presente também no edital do concurso, e num concurso vale aquilo que está no edital e aquilo que está na prova. Beleza. Você, então, deve apresentar um prefácio, deve redigir um prefácio para nova edição. Essa questão de nova edição aqui foi mal interpretada por alguns candidatos. Poucos. Por quê? Porque entenderam uma nova versão de um dos contos. Não é isso. Nova edição, por exemplo, tem aqui este livro, de repente ele vai para uma outra edição. Muda alguma coisa, tá? E aí a pessoa, o próprio autor pode fazer o prefácio do próprio livro ou pode convidar alguém para fazer esse prefácio. Mas você não muda a história, você só fala da história, porque, afinal de contas, aquilo ali é uma história que alguém criou. Ô, professor, me equivoquei em relação a isso. O que vai acontecer? Não sei. Aí eu não sei, isso é critério interno lá do pessoal do Coluni. Vejo que essa questão é um dos pontos a serem avaliados. Então eu não posso te dizer, não tenho condições para lhe dizer se você vai perder tantos pontos, se isso zera a sua redação, não tenho. Nós temos que aguardar, tá bom? Seu prefácio, texto a ser construído com no mínimo 3 parágrafos, pode ter 3, 4, 5, 6 parágrafos, depende do seu estilo de escrita também, comporá as novas publicações para o público leitor da autora. Beleza. Para redigi-lo, você tem que levar em consideração isso aqui.
Descreva com suas palavras as partes da obra A Cidade dos Cinco Ciprestes. Ela tem uma introdução, em que a autora fala das condições em que ela começou a escrever os contos, estava lendo o Conto das Mil e Uma Noites, você pode falar isso. Depois, ela desenvolve uma obra com 5 contos, com inícios semelhantes, mas finais diferentes. E vai falando, você vai descrever rapidamente sobre isso. 2. Exponha os elementos que se repetem em cada conto, justamente o início. Cada um sonha com um pássaro que lhe diz: há um tesouro esperando por você na cidade dos Cinco Ciprestes. Eles vendem tudo o que tem, isso é comum, pegam o seu cavalo, saem pelo mundo, cada um numa direção, procurando a tal cidade dos Cinco Ciprestes. Daí para frente, as histórias vão se modificando. Os finais são diferentes, obviamente. E aí, pede, por fim, número 3, sintetize com um exemplo uma das versões do conto. A maior parte dos alunos, pelo menos dos meus alunos, fizeram a síntese daquela parte, daquele conto que dá nome à obra, A Cidade dos Cinco Ciprestes, em que o camarada ele vai procurar a Cidade dos Cinco Ciprestes, encontra apenas os 5 ciprestes e resolve construir ali naquele lugar a sua morada, a sua família. Ele gostou dali, ele achou o tesouro dele. Seria interessante que você fizesse uma boa síntese, mas de qualquer dos contos, tá? Quanto a isso é tranquilo. Professor, pode ser primeira ou terceira pessoa, já disse que sim. Pode ter título, professor? Pode. Aqui, por exemplo, ó, não tem título, só nome de quem fez. Mas poderia colocar meu nome? Isso aí, gente, quando o Colune quer que coloque nome, o Colune fala na prova. O Colune fala assim: não coloque seu nome, coloque apenas as iniciais. Mas eu aprendi, professor, que tem que colocar nome, tem que assinar. Aprendeu errado. Isso não é professor que decide dentro de sala de aula, não. Isso é o concurso que define o que ele quer em termos de assinatura. Se quer sigilo, aí fala para você não colocar nome, se quer iniciais ou um pseudônimo. Isso não somos nós, professores. Isso é o concurso. O professor não tem que se meter nisso, não. Então, eu assinei, professor, o que vai acontecer? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu não sei o que vai acontecer, isso é com eles lá. Então, tem título, às vezes não. Aqui, ó, esse aqui não tem título. Este aqui já tem título, ó. Prefácio com título. Então, isso, tranquilo. Como prefácio é o que existe no nosso mundo comum, eu tenho várias obras aqui, poderia estar mostrando várias outras, mas seria desnecessário, porque os livros estão aí para todos nós. Então, pode ter título, pode não ter título. Professor, em relação a como escreve, tem jeito de mostrar? Vou mostrar aqui. Tem que ter interação com o leitor? Pode ter ou não. Professor, posso terminar dizendo, por exemplo, obrigado, boa leitura? O normal é você colocar uma boa leitura ou qualquer coisa nesse sentido, mas se não tiver também, não é problema. Por quê? Porque os prefácios às vezes terminam de forma simplesmente seca. Acabou de falar sobre a obra, ponto final. Vou ler um aqui para vocês, prestem atenção. Sem título. Nesta nova edição da obra A Cidade dos Cinco Ciprestes, entendeu que se trata então de uma nova edição. De Marina Colasanti, então nesta nova edição de Marina Colasanti, a autora acrescenta 2 outros contos que, assim como os anteriores, os quais também estavam presentes neste livro, partem de um mesmo princípio, mas apresentam finais diferentes. Já chegou arrebentando, né? Sabe usar muito bem pronomes relativos, colocou uma oração intercalada aqui que ficou muito bem colocada, excelente. O livro se inicia com a escritora explicando o motivo por trás da existência dessas histórias, quando ela fala por que ela está escrevendo. Em todas elas, um pássaro transmite a mensagem por meio do sonho de um homem, de que há um tesouro na cidade dos Cinco Ciprestes à espera dele.
Após receber o recado, eles vão à procura da conquista prometida. Em um dos contos, aquele que possui o mesmo nome do livro, o personagem percorre um longo caminho até encontrar os tão esperados ciprestes. Porém, não havia nenhuma cidade. Apesar do desapontamento, ele acorda no dia seguinte, encantado com a beleza do lugar, e decide que construiria sua vida no local. Olha que lindo! Você pode imaginar que isso foi escrito por um jovem de 14 anos? Além deste, os contos 5 Ciprestes vezes 2, Em Busca dos 5 Ciprestes e À Sombra dos 5 Ciprestes trazem uma mesma reflexão. O ser humano está sempre em busca da felicidade e muitas vezes procura alcançá-la em apenas um objetivo, sem perceber que ela pode ser encontrada nos lugares menos esperados, inclusive no caminho percorrido. Maravilha! Nessas outras narrativas, um homem é morto. Outro sai à procura do tesouro, sem saber que estava em sua própria moradia. Outro encontra apenas 4 ciprestes, e mais um deles planta o cipreste número 5, onde, anos depois, um criminoso enterraria joias roubadas. Com a edição dos novos contos, Marina espera finalizar esta saga adotada por vocês, leitores, de uma forma interessante e inesperada. Excelente leitura a todos. Texto excelente. Totalmente adequado. Prefácio. Prefácios deste jeito aqui nós encontramos em diversos livros, e ela seguiu os comandos da prova um por um. É uma redação que fatalmente tirará uma nota alta. Vou ler apenas introduções aqui, olha só, de outros prefácios. O Raro Tesouro da Felicidade, esse tem título. A obra A Cidade dos 5 Ciprestes fará você refletir sobre o raro tesouro da felicidade. Com uma linguagem metafórica e simbólica, Marina Colasanti cria 5 contos nascidos da mesma raiz, mas com desfechos distintos. É inacreditável. Gente, é muita alegria, né? Ver que um jovem consegue chegar a um ponto desse de interpretação de textos, porque não é fácil interpretar o que se quer ali, e fazer redações nesse nível. Olha, preparar alunos para esse tipo de vitória é prepará-los para o sucesso na vida profissional. Vamos pegar mais um aqui. Mais um. Título também, Prefácio sobre os motivos e a função social de A Cidade dos 5 Ciprestes. A Cidade dos 5 Ciprestes é uma obra de Marina Colasanti que contém 5 contos com inicialmente condições iguais, mas que, ao longo do tempo, diferenciam-se devido à individualidade humana. A princípio, todos os homens, os quais não eram pobres nem ricos, sonham com um pássaro que anuncia um tesouro muito valioso na Cidade dos 5 Ciprestes. Apesar disso, cada um segue, posteriormente, um caminho diferente, com a direção do sol poente ou nascente. Por exemplo, dessa forma, os finais representam o motivo, os sentimentos e os interesses pessoais de cada homem. Deixa eu só ligar aqui, gente, que deu sinal de que está no final. Pensou eu ter que fazer esse vídeo todo de... Aí, maravilha. Mais um iniciozinho, mais uma introdução, mais um prefácio. Este aqui também com o título O Tesouro da Felicidade, de Marina Colasanti. A obra A Cidade dos 5 Ciprestes, de Marina Colasanti, corresponde a uma inteligente junção de contos que apresentam a mesma situação inicial, porém com desfechos distintos, em que cada um traz uma reflexão e um ensinamento para o leitor. Numa hora dessa, o carro dispara o alarme, né? Mas vai lá, tá bom? Aí. Ouviram as minhas preces, graças a Deus.
Gente, olha que maravilha, né? Esses alunos, eles treinaram muito, eles leram textos diversos, alunos que às vezes estão aqui desde o 7º ano, desde o 8º ano, se esforçando para aprender. Por quê? Para você conseguir tirar notas boas no Colune, na redação, vamos colocar 14 em 15, 13 em 15, olha, você tem que mostrar muito serviço, tem que ter um domínio da gramática, mostrar um desempenho acima da média, fazer uma interpretação muito bem feita, saber as marcas linguísticas dos gêneros, isso tudo é bastante complexo e dá gosto ver que eles conseguiram.